Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo mais de autorreflexão, né? Que a gente, que a gente consiga, né, trazer uma análise um pouco mais crítica, né? Ao invés de trazer um conteúdo, né, que muitas vezes acaba sendo mais engessado, né? O objetivo desse vídeo é esse, né? Em todos os meus vídeos eu tenho me esforçado bastante aqui para tentar fazer com que o conteúdo ele ele seja, né, ele transmitido da forma mais simples possível, né? Como é que eu estava procurando as palavras certas aqui para me comunicar com vocês, né? Porque a gente tem, né, muito a ideia de que as disciplinas escolares, né, de um modo geral, são assim muito ligadas à decoreba, né? Então assim a gente está muito acostumado a decorar conceitos para passar em uma prova e depois nunca mais, né, nunca mais ouvi falar naquela matéria, nunca mais ouvi falar naquela disciplina na vida, né? Então, isso é culpa do nosso sistema também, claro que é muito mais ligado ao resultado de uma nota, né, do que ao aprendizado em si, né? A gente dá muito mais valor a uma nota, né, a um resultado, né, de um modo geral, né, fazendo uma análise crítica enquanto sociedade, do que dá valor de fato ao aprendizado, né? Então acaba que as pessoas elas ficam muito mais preocupadas em decorar conceitos, enfim, e isso acaba gerando um efeito cascata, né? Porque a pessoa, né, quando ela está no ensino médio, no ensino fundamental, ela tem muitas provas no mesmo dia, né? E aí realmente é humanamente impossível, né? Você tendo 2, 3 dias para estudar antes de uma prova, ou mesmo meses, né, para estudar, né? Não tem como você decorar tudo, né? Então, o meu objetivo aqui sempre foi, né, tentar trazer as coisas, né, trazer uma análise mais crítica, uma análise até mais pessoal minha, né, fazendo algumas comparações, trazendo alguns exemplos, né, que é justamente, né, eu tenho refletido, né, que a gente, né, que é muito mais interessante, é muito mais prazeroso, né, quando a gente sente que a gente aprendeu de fato alguma coisa, né, que a gente conseguiu, né, entender, né, um fenômeno histórico, um conceito, né, do que quando simplesmente a gente decora, né. Claro que assim, o decorar, né, ele sempre vai fazer parte do aprendizado, né. Assim, na minha opinião pessoal, realmente tem coisas que não tem como, né, que você vai precisar decorar, né, mas que isso não seja o mais importante, né, que isso não seja, né, o primordial, né, que o mais importante seja a gente incentivar uma reflexão crítica, né, uma análise crítica, né, e que assim as escolas, né, e as universidades, né, deem cada vez mais espaço para os alunos debaterem, discutirem, né. Eu particularmente sempre tive ambientado em um ambiente, né, ambientado em um ambiente é ótimo, né. Me desculpe aí pelo vício, né, de linguagem, né, que tá horrível, né. Mas enfim, eu sempre, né, tive presente, né, em ambientes que sempre deram, né, voz, né, para os estudantes, para os alunos, que deram oportunidade para a gente debater temas atuais, discutir temas, né. Então, eu acho que fica muito mais próximo, né, da realidade do aluno, muito mais interessante quando a gente consegue trazer essas discussões, né, de uma forma geral, consegue aproximar o aluno, o estudante, né, daquela matéria que ele está estudando, né, daquela coisa que ele está vendo, né, porque realmente acaba sendo, né, muito mais prazeroso, né, você, né, trilhar esse caminho, né, de um estudo, né, como uma ferramenta de reflexão crítica, do que simplesmente, né, algo que você ouve, né, e aceita de forma passiva e não questiona, né? Então, esse não é o caminho, né, para mim, né? A gente tem que buscar, né, caminhos de aprendizagem, né? Acho que a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? E vejo, né, muitos professores que buscam o tempo todo, né, não só se reinventar, né, mas como, né, facilitar a vida do aluno, né? Hoje em dia a gente tem os ambientes virtuais que estão muito presentes, né, agora durante esse período da pandemia, que infelizmente a gente está vivendo, né? A gente está tendo que se adaptar completamente às plataformas virtuais, né? Os alunos estão tendo que se adaptar a um novo modelo de ensino que eles não estavam tão acostumados, né? E, enfim, e a gente vai evoluindo com o tempo, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Eu mesmo nunca tive muita facilidade, né, como vocês podem ver, né, de falar em frente a uma câmera, né? Então isso é algo que eu estou buscando me adaptar, né, me reinventar, né? E, né, justamente isso tudo aqui para mim está sendo um desafio, né?
Então, vamos partir agora para o que interessa, né, que é uma análise, né, do conteúdo em si de história, né. Agora, eu quero entrar com vocês em uma discussão, né, sobre o que marcou o fim da Idade Moderna e o início da nossa Idade Contemporânea, né, o início da Idade Contemporânea, que é a idade que permanece, né, que permeia até os dias de hoje, né. O que marcou, né, de certa forma, o fim, né, o que a gente vai, né, denominar, né, como fim da Idade Moderna, que didaticamente os historiadores, né, embora alguns critiquem essa visão, né, mas de uma forma geral ela é muito aceita pelas academias, pelas universidades, principalmente pelas escolas, né, o que marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea é a Revolução Francesa, né, de um modo geral. Tá? E por que a Revolução Francesa ela vai, né, marcar, né, o início da Idade Contemporânea? A Revolução Francesa ela vai marcar, né, o fim do absolutismo na França, tá? E, consequentemente, o fim de um regime absolutista, né, aquele em que o rei tinha poderes, né, praticamente ilimitados em suas mãos, né, concentrados, podia ignorar, né, qualquer órgão público, né, e submeter as suas vontades, né. Eu não citei isso aqui em vídeos anteriores, mas em um regime absolutista, né, não existia, né, não existiam cidadãos, né, não existia o conceito de cidadania, né, que existia lá na antiguidade, que existia na Grécia, que existia na Roma, né, não existia no antigo regime, né, no regime absolutista, porque todo mundo, toda a população, né, que vivia ali naquela sociedade absolutista, ela era submetida às vontades do rei, ela era submetida às vontades do monarca. Então, essa figura, né, do rei, ela era associada a uma figura divina, né, vamos dizer assim, né, segundo esses teóricos defensores do absolutismo, né. Então, a figura do rei, ela era representada como se fosse, né, segundo esses teóricos e segundo essas teorias que eram aceitas pela sociedade, né, naquele momento, o, o rei monarca absolutista, ele era um representante de Deus na Terra, né? Então, vamos parar para pensar, né? Como durante um longo período a Igreja Católica ela acabou norteando os princípios éticos e morais, né, daquela sociedade como um todo europeia, né? A Igreja Católica ela tinha uma forte influência no imaginário das pessoas, né? A partir do momento em que você usava, né, um argumento religioso para justificar, né, o poder de um rei, né, a população ela simplesmente respeitava aquilo da mesma forma como ela respeitava os dogmas católicos, né? Então, a figura do rei era associada a uma figura divina, né, uma figura de Deus na Terra. Você não tem como questionar a vontade de Deus, né? A partir do momento que você questiona a vontade do rei, do monarca, você estaria, né, de acordo com essas vertentes teóricas, desrespeitando a vontade de Deus, né? Então, isso era, de fato, uma teoria que era muito aceita por aquela sociedade que ainda era fortemente influenciada, né, pela Igreja Católica. Isso ainda antes das reformas protestantes, né? Com as reformas protestantes, né, isso vai mudando com o tempo, né? A sociedade ela vai com o renascimento cultural, né, que vai objetivar justamente retomar a cultura antiga, clássica, grega e romana, né, que a gente vai chamar aqui, definir como cultura greco-romana, né? Então isso vai ser, né, a gente vai viver um período de resgate histórico, né, de valores, de valores da sociedade que estão associados à razão, né? Então a sociedade ela vai estar, né, ao longo desse período, né, ela vai estar se afastando um pouco, né, do pensamento religioso dogmático, né, em que é aquilo que você não pode questionar, aquilo que você, né, de fato não questiona, para uma sociedade que vai, né, passar a admitir valores racionais, né? Então, assim, a ciência ela vai avançar bastante nesse período, né, no período renascentista, né? A gente vai ter uma série de artistas, né, como Michelangelo, né, como, né, assim, uma série de artistas que vão, né, em suas obras, né, em suas esculturas, né, além de retomar valores clássicos greco-romanos, né, para as suas obras, vão questionar muito, né, o valor da razão, né, assim, né, tentando retomar o humanismo, né, a valorização da figura do homem mesmo para a sociedade, né? Então esse movimento ele não vai ter, né, diferente das reformas protestantes, né, ele não vai ter como principal objetivo, né, criticar a Igreja Católica, né, criticar a hipocrisia da Igreja Católica, né, como ela foi evidenciada
né, por Martinho Lutero, que foi o precursor desse movimento, né, e posteriormente, né, pelas outras religiões protestantes que vão surgir, né, ao longo desse tempo. Simplesmente o Renascimento cultural, ele tinha outro foco, né? Ele tinha um outro foco, ele tinha um outro enfoque, que era de valorizar a figura do homem, né? Então, de fato, né, existia aí, né, assim, novos valores, né, valores ligados à razão, à racionalidade, que vinham, né, assim, surgindo na sociedade nesse momento. A gente pode definir dessa forma. Então, tudo isso vai influenciar o movimento da Revolução Francesa, né, direta ou indiretamente, porque agora a Igreja Católica ela já é assim uma instituição que começa, né, a ter sua credibilidade colocada em questão, né, como eu já vim evidenciando, né, nos últimos vídeos, né, aqui do canal. Então, assim, existia, né, já não existia mais, né, como é que a gente se diz, não existia mais uma predominância, por mais que existisse, na verdade, uma predominância, né, da Igreja Católica, né, que vai se perpetuar ainda por um tempo, né, a Igreja Católica, né, ela já não era mais a única religião, ela já não era, né, já existiam, né, questionamentos, né, a essa religião, né, não só a religião em si, mas ao comportamento da Igreja Católica, né, como a gente, né, como a gente já disse aqui algumas vezes, né? Então tudo isso vai influenciar, assim, o movimento iluminista, né? O que foi o movimento iluminista? Ele foi um movimento, né, que, assim, que vai, né, surgir por esse período, né, que buscava valorizar de fato a razão, né, em detrimento, vai ser um período de avanço da ciência, né? Vai ser um período, né, em que, assim, uma série de descobertas científicas, né, vão ser, como que a gente pode dizer, né, vão surgir nesse período, vão levar, né, a uma análise, né, de que, assim, a ciência, então, ela passa, né, a predominar, né, ela passa a ganhar cada vez mais força, ela passa a ganhar cada vez mais destaque, né, naquela sociedade europeia, né, como um todo. E tudo isso vai reverberar na França, né? Além disso, né, acho que o principal fator, né, embora existissem esses fatores, né, que contrapunham a religião, a razão, né, o renascimento cultural, as reformas religiosas, tudo isso que a gente já discutiu, né, em outras oportunidades, né, existia também, né, algo que a gente viu na Inglaterra, né, de forma talvez ainda mais uniforme, que era o crescimento da burguesia enquanto classe econômica, né? O crescimento da burguesia enquanto classe econômica, né, vai ser, assim, um fator, né, que vai, assim, como que eu posso, né, definir? Ele vai ser um dos principais fatores, né, que a gente vai analisar para a eclosão da Revolução Francesa, né? Muita gente define a Revolução Francesa de fato como uma revolução burguesa. Então, aí tem gente que usa esse termo. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, foi uma revolução em que finalmente os burgueses, a burguesia, ela ascende ao poder, né? Na Inglaterra isso, né, aconteceu, né, de forma mais lenta, né? E, assim, o que a gente pode dizer é que na Inglaterra a monarquia ela não foi extinta, né? O que foi extinto foi o absolutismo, né? E aí o regime parlamentarista foi adotado, né? Então, na França, a gente vai ter mais valores individuais, né, sendo postos em questão, né? E tudo isso, né, surgindo, né, junto ao movimento iluminista, ao movimento de críticas à Igreja Católica, né? Então existia uma série de movimentos além da classe burguesa, né, que vão influenciar a França durante o período da Revolução. Ela passou por uma grave crise econômica, uma crise política, uma crise social também, que gerou, assim, um crescimento de uma insatisfação da população. Então tudo isso ajuda a gente a entender por que a Revolução Francesa, né, ela aconteceu na França, né? É uma redundância dizer isso, mas assim, todo o contexto histórico que está por trás, né? Como na maioria dos fatos que ocorreram ao longo da história, né? Eles foram se somando, né? Não foi do dia para a noite, né, que aconteceu uma Revolução Francesa com participação popular, né? Isso aconteceu, né, para eclodir um movimento, né, com participação popular, né, da forma como aconteceu, né? Isso não é do dia para a noite, evidentemente, isso não é
isso tem uma série de fatores que estão elencados, né, que em conjunto, né, vão, né, ocasionar, vão gerar a eclosão desse movimento, né. Então, além de tudo isso, né, o que a gente pode dizer é que a sociedade, assim como na Idade Média, ela possuía os mesmos estamentos na França, tá? O primeiro estado era representado pelo clero, pela Igreja Católica, né? Não houve rompimento com a Igreja Católica, né, na França da forma como aconteceu na Inglaterra, com o advento da religião anglicana, do puritanismo. A Igreja Católica ela se mantinha como uma instituição, né, como uma instituição clerical, né, que continua representando o primeiro estado na França. O segundo estado era representado pela nobreza e o terceiro estado por todo mundo que não fazia parte do clero da nobreza, né? Então, além da burguesia, camponeses, né, servos, né, estrangeiros, pessoas mais pobres, menos abastadas, né, pequenos artesãos, comerciantes, né, todos esses representantes da classe que não estavam inclusos nem no clero nem na nobreza estavam assim, à margem da sociedade, né, eles pagavam uma série de impostos, né, naquele momento, sustentavam, né, todas as regalias, todos os privilégios do clero e da nobreza, né, e representavam, né, cerca de 97% da população. Então você imagina o que é em um momento em que a razão está sendo cada vez mais valorizada na história, o que é 97% da população, 97% da população, né, sendo representadas por classes inferiores que bancam, né, regalias, que bancam privilégios de 3% da população. 3% da população que era representada pelo clero e pela nobreza, né? Então, assim, uma parcela muito pequena da população que possuía uma série de privilégios, uma série de regalias, que era totalmente sustentado pelos impostos pagos pelo terceiro estado, enquanto o terceiro estado não tinha voz, não tinha nenhuma participação política, nenhuma participação na economia. O terceiro estado ele era simplesmente tudo, como a gente pode dizer, ele que sustentava completamente o estado francês e ele não representava absolutamente nada politicamente, né? Em um momento em que as pessoas, né, estão cada vez mais sendo ensinadas a questionar, né, questionar dogmas, a questionar, né, padrões, a questionar valores, né? Então vai chegar um determinado momento em que toda essa população como um todo, esse 97% da população representada pelo terceiro estado, né, eles vão de fato eclodir a Revolução Francesa, que vai ser um movimento, né, que diferentemente, né, da Revolução Inglesa, né, que simplesmente submeteu o rei ao parlamento e acabou com aquele absolutismo, com aquela arbitrariedade do rei, né, a Revolução Francesa ela vai representar algo muito maior, porque ela vai representar uma participação popular, né, muito efetiva, muito evidente. Então toda a população, né, vai pegar em armas, vai invadir a prisão de Bastilha. Isso tinha uma representatividade enorme, porque Bastilha, né, era uma prisão política, né, e era uma prisão política, né, extremamente, né, forte naquele momento. Os presos políticos eram levados para Bastilha. Então a partir do momento que o povo pega em armas, o povo invade a prisão de Bastilha, a gente vai ter início a um processo revolucionário muito diferente, talvez, de tudo visto antes na história, né? E que vai dar fim ao regime absolutista e que vai trazer, né, uma série de valores, né, muito recentes, muito atuais, né? Existiam valores constitucionais, valores de igualdade de direitos que vão surgir durante o período da Revolução Francesa, a lógica de igualdade de direito, né, como a gente conhece hoje, como o nosso ordenamento jurídico em tese traz hoje, ele foi um movimento que surgiu muito nessa época da Revolução Francesa, né? Então, conceitos de igualdade, de liberdade, de fraternidade, né, vão ser amplamente, né, divulgados, né, pela população, amplamente defendidos, né, pela população como um todo, né, durante esse momento. Então, tudo isso ajuda a gente a explicar por que a Revolução Francesa aconteceu na França, né? E por que não aconteceu, por exemplo, por que não houve nada parecido aqui no Brasil, aqui na América do Sul, né? Porque realmente aqui a gente tinha, aqui no Brasil, né, a gente sempre teve uma dominação muito rigorosa, né, por parte dos portugueses, né? Os portugueses eles dominavam, né, de forma bastante rigorosa, bastante intensa,
né, o território brasileiro, né, como um todo. Existia um temor de que houvesse rebeliões de escravos, né? Aqui a gente já, durante, assim, trazendo momentos históricos parecidos, ao longo do século XIX, por exemplo, aqui no Brasil, existiam, né, o século XVIII, século XIX, né, existiam, aqui no Brasil, né, existia um regime de escravidão muito rígido, né, muito controlado pela coroa portuguesa. Grande parte da população, infelizmente, era uma população escravizada, eram os povos, né, de origem africana que vinham, né, advindos do tráfico negreiro, né, aqui para o nosso país, né, que naquela época ainda era uma colônia portuguesa. Então, sempre existiu uma fiscalização muito forte por parte dos portugueses, existia uma série de rebeliões, existia uma série de revoltas, não só escravas, mas de outros movimentos da sociedade aqui no Brasil. Só que, diferente da França, o Brasil era um país muito extenso territorialmente, né? Então, aqui no Brasil, por que não houve nenhum movimento revolucionário, né, assim, parecido, né, como aconteceu na França, né? Um dos fatores que ajuda a explicar é porque, de fato, as elites sempre deteram o controle, né, de forma muito intensa, né, fiscalizando de forma muito intensa a sociedade como um todo. Grande parte da população que era escravizada, né, era altamente fiscalizada pela coroa portuguesa, pelos senhores de engenho, né, representados, né, pela figura, né, muitas vezes, né, de grandes latifundiários brasileiros que muitas vezes vinham de Portugal até aqui, né? Então, assim, a nossa realidade, né, ela foi construída de forma diferente, né? Tanto a independência do Brasil, fazendo uma comparação com a Revolução Francesa, tanto a independência do Brasil quanto a proclamação da República aqui no nosso país, né, foram dois marcos históricos que não tiveram participação popular, não tiveram participação da sociedade brasileira de forma ativa, né? A independência do Brasil, né, ela foi liderada por um português, por Dom Pedro I. Né? Então, Dom Pedro I que vai liderar o processo de independência do Brasil, justamente porque o Brasil era um país muito extenso territorialmente, existiam muitos interesses, né, de uma série de classes dominantes, né, aqui no nosso país, né, essencialmente os grandes comerciantes, os grandes latifundiários, que tinham interesse com a independência do Brasil, né, com o fim dos impostos, né, com o fim do monopólio, né, que Portugal detinha sobre o Brasil, sobre os impostos, né. Então, assim, chegou um momento em que os próprios portugueses viram que manter o Brasil enquanto uma colônia, em pleno século XIX, né, se mantinha como algo insustentável, né, durante esse determinado período, né, porque, de fato, os grandes latifundiários e comerciantes brasileiros não iam aceitar o retorno, né, desse processo, né, de pacto colonial, o retorno de uma lógica colonial que iria, né, de fato influenciar, né, cada vez mais, né, essa elite representada pelos portugueses, né, enquanto já existia uma elite brasileira muito forte, né, que de fato, né, não ia aceitar, não ia admitir um retrocesso, né, um retorno do pacto colonial, né. Então, Dom Pedro I vai se adiantar a tudo isso, né, e vai liderar, né, um processo de independência, né, vai se tornar o primeiro imperador do Brasil, né, e de fato, como o Brasil é um país muito extenso territorialmente, existiam muitos interesses, né, e é um país, né, para evitar, né, movimentos separatistas, né, fez-se necessário se centrar na figura de Dom Pedro I, que era um representante da família real, né, filho de Dom João VI, português, né, a centralização, né, do Brasil Império, do primeiro reinado, vai se dar através da figura de Dom Pedro I, né? Tanto que essa figura centralizadora, né, ela era tão importante para a gente entender que houveram sim movimentos sociais aqui no Brasil, que quando Dom Pedro I abdica do poder, né, quando seu filho ainda era pequeno, ainda tinha 5 anos de idade, não tinha condições de assumir, né, o Império, né, durante o período das regências, que foi um período que não existia uma figura política centralizadora como Dom Pedro, né, o período regencial vai ser o período mais marcado, né, por tensões sociais, por movimentos separatistas, por interesses, né, de elites econômicas locais, né,
que vão, enfim, reivindicar, né, movimentos separatistas. Vai ser um período muito conturbado da história brasileira. E só quando Dom Pedro II assume com o golpe da maioridade, aos 14 anos de idade, que nós vamos ter fim, né, a esse período de tanta instabilidade política, de tanta instabilidade social, né, porque, mais uma vez, era necessário um país de extensões continentais, né, como o Brasil, era necessário uma figura centralizadora. Né. Quanto à proclamação da República, mais uma vez, a gente não vai, né, identificar nenhuma participação popular. Né. A proclamação da República, ela foi um processo todo liderado pelos militares. Né? Na verdade, a proclamação da República, ela se deu através de um golpe militar, né, que deu fim à monarquia, ao segundo reinado de Dom Pedro II, né, liderado pelas Forças Armadas, por Deodoro da Fonseca. Né? Então, assim, os militares, eles são muito importantes, né, na história da formação do regime republicano brasileiro, né? Porque são eles, né, que vão instruir, que vão liderar sozinhos todo esse processo, tá? Todo esse processo, né, de proclamação da República, que vai se dar através, então, de um golpe militar. Né? O Brasil só se tornou uma república através de um golpe militar. Né? É importante a gente analisar isso. E as pessoas que assistiam o desfile, né, da proclamação da República, né, a população de um modo geral, assistia aquilo bestializada, né, como a gente, né, diz. As pessoas assistiam o desfile dos militares proclamando a República, não entendiam, né, o que estava acontecendo, né, não entendiam, a grande parte da população não era instruída o suficiente, existia uma grande parte da população que era analfabeta, né, que não tinha acesso aos estudos aqui no Brasil. Então, essa população, ela assistiu, né, completamente alienada, né, vamos dizer assim, esse processo de proclamação da República. Né? Assistiu o desfile militar sem entender absolutamente nada do que aquilo representava, do que aquilo que estava acontecendo, até mesmo porque Dom Pedro II, ele era uma figura muito popular. Né? O segundo reinado, a gente vai ver ainda com mais detalhes, né? Era uma figura muito, muito, muito popular, né? Era uma figura muito popular, então, né, como eu estava dizendo, aqui no Brasil. O governo dele foi um governo, né, em que o Brasil prosperou bastante, né, tanto militarmente, né, quanto economia, né, para a época, né, que o Brasil ali se encontrava no século XIX. O Brasil, né, ali naquele momento cresceu bastante economicamente durante o governo de Dom Pedro II, né, e enfim, assim, embora a economia brasileira ela fosse muito dependente, né, da escravidão, né, do processo escravagista, né, e Dom Pedro II não conseguiu combater, né, a escravidão, né, ao longo de seus 50 anos de governo, né, como imperador do Brasil, porque a abolição da escravatura era completamente contrária aos interesses da elite como um todo. Né? Então, Dom Pedro II, né, apesar, né, de ser um imperador, ele não era um absolutista, né? Existia uma monarquia constitucional, existiam órgãos públicos, ele não conseguiu, né, lutar tão ativamente contra a escravidão, né? Mas ele era uma figura, né, popularmente, né, muito credibilizada, né, vamos dizer assim, né? Ele era uma figura muito popular, né? Então, não vai haver participação popular alguma, né, na proclamação da República. O que vai existir, né, é um cenário, né, totalmente dominado pelos militares que vão proclamar a República no Brasil. Então, mais uma vez, sem participação popular, né, e aqui a gente consegue, né, fazendo essa comparação, né, identificar, né, que existia uma série de fatores, né, que fez com que a Revolução Francesa acontecesse na França, naquele contexto histórico. É muito importante que a gente entenda que eu estou fazendo essa análise, essa comparação, mas tanto a proclamação da República quanto a independência do Brasil são contextos históricos, são momentos históricos muito diferentes da Revolução Francesa. Né? Eu só trouxe isso como uma forma da gente analisar criticamente, né, e tentar entender, né, esses três movimentos, né, e tentar entender também por que, né, no Brasil, né, inicialmente, né, durante esse período da história do Brasil, a gente não conseguiu ter uma participação popular tão efetiva, né, em movimentos revolucionários como aconteceu na França. Tá? Embora houvesse resistência da população, embora houvesse, né, resistência contra a escravidão, né, aqui era muito difícil, de fato, né, lutar, né, contra essas instituições que aqui se instauravam,
porque de fato, né, existia uma série de interesses aqui na nossa sociedade, e esses interesses acabavam sempre prevalecendo, né, das elites, né? Eles conseguiam conter os avanços de protestos, de manifestações das populações, porque aqui, né, principalmente devido à extensão territorial do Brasil, né, as províncias, os estados brasileiros tinham realidades econômicas diferentes, né, tinham assim, realidades não só econômicas, mas realidades políticas e sociais diferentes. Então era mais difícil você conciliar todos esses interesses em algo mais uniforme, em algo único, né? Então tudo isso ajuda a gente, né, a entender, né, por que a Revolução Francesa aconteceu na França, por que inicialmente, né, nunca houve um movimento com proporções parecidas aqui no Brasil, tá? Esse vídeo foi um vídeo muito especial que eu gravei, né, que eu levei bastante tempo para tentar, né, dar essa explicação de uma forma, como é que eu posso dizer, né, o mais didática possível, tentando ilustrar tudo isso aqui com vocês, tá? Eu espero, assim, de verdade, do fundo do coração, que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu trabalho, mas eu acho que, enfim, o que importa não são os futuros resultados, né? Então, eu peço que vocês, né, por favor, compartilhem esse vídeo, se vocês gostaram, claro, né? E é isso, tá? Até a próxima, eu vou trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Espero que esse conteúdo tenha adiantado de alguma forma, tá? É um conteúdo muito mais ligado aqui a curiosidades e também ao aprendizado do que necessariamente só, né, um conteúdo fechado, algo, né, voltado para prova, para vestibular, tá? Então eu espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. Agradeço muito mais uma vez a oportunidade e até a próxima. Muito obrigado.